Na nossa aula, vamos introduzir o conceito de orientação de um fibrado vetorial como generalização da orientação de um espaço vetorial. E também veremos que todo fibrado vetorial sobre uma variedade simplesmente conexa é de fato sempre orientado. Então, queremos definir orientação de fibrados vetoriais. Claro, um fibrado vetorial é uma família de espaços vetoriais de todos eles da mesma dimensão. Então, primeiro vamos definir orientação de espaços vetoriais de dimensão finita, tá? Então, dadas duas bases, B e C, de um espaço vetorial V de dimensão n, dizemos que são equivalentes se o determinante da matriz de mudança de base de B para C é positivo. Isso aí dá uma relação de equivalência, tá? O determinante da matriz de mudança de base de uma base para ela própria é o determinante da identidade Q1, então uma base equivalente à própria. Se uma base B é equivalente a C, C é equivalente a B, porque o determinante a matriz de mudança de base de C para B é a inversa da matriz de mudança de B para C. Então, se uma delas tem determinante positivo, a outra também, porque o produto dos dois determinantes é igual a 1. E, finalmente, se temos que B é equivalente a C e C é equivalente a D, B é equivalente a D, porque o determinante, bom, porque a matriz de mudança de base de B para D é o produto das matrizes de mudança de base de B para C e de C para D, tá? Então, isso define uma relação de equivalência no conjunto de bases do espaço vetorial V, tá? E é uma relação de equivalência que tem só duas classes de equivalência, tá? De fato, se a gente considera uma base fixa, hum, base de B tem só duas classes de equivalência, que são a classe de B, claro, e a classe de C, onde C é uma base cuja matriz de mudança de base de B para C tem determinante negativo. Por exemplo, se a B é essa base aqui, a gente pode considerar simplesmente C como sendo menos 1, U sub 2, menos U sub 1, U sub 2, U sub 3 e assim por diante, tá? O determinante da matriz de mudança de base de B para C é menos 1, tá? Aqui estamos considerando o tempo todo que a dimensão é positiva. Então, aqui, no mínimo, vamos ter um vetor, tá? Temos problema. Então, temos uma relação de equivalência no conjunto de bases de B, se B tem dimensão positiva, que tem exatamente duas classes de equivalência, tá? Uma orientação de B é uma classe de equivalência de bases, ou seja, dado qualquer espaço vetorial de dimensão finita, temos duas orientações para esse espaço, tá? Se a dimensão do espaço vetorial é zero, dizemos simplesmente que uma orientação é a escolha de um dos dois números, 1 e menos 1. 1 seria uma orientação positiva, menos 1 seria a orientação negativa, tá? Ok. Agora vamos definir, tá, a orientação induzida, tá, por uma orientação. Temos aqui um isomorfismo, precisamos que seja um isomorfismo de B em W e vamos considerar uma orientação de B. Uma orientação de B é uma classe de equivalência de bases. E vamos definir a orientação induzida em W como, se aqui a gente considera a base U sub 1, U sub 2, U sub n, como sendo a orientação associada à imagem dessa base, tá? A imagem de uma base por um isomorfismo é também uma base, então essa orientação faz sentido. Obviamente, a gente precisa mostrar que se aqui a gente considera dois representantes da mesma classe de equivalência de bases, quando consideramos as imagens por L, tá? As imagens também estão na mesma classe de equivalência. Mas isso aí não é difícil, é um problema de álgebra linear bastante simples. Então, o que a gente consegue ver é que cada vez que a gente tem uma orientação em B e um isomorfismo, a gente pode definir uma orientação em W, o contradomínio do isomorfismo, tá?
Então, um espaço vetorial orientado é simplesmente um par, onde a primeira componente do par é o espaço vetorial, e W é uma orientação de V. Tá? Então, se a gente tem um espaço vetorial V de dimensão finita, tem dois espaços vetoriais orientados associados a V. Um deles seria V ômega, onde ômega é uma orientação, e outro V menos ômega. Tá? Quando a gente tem só duas orientações, então uma delas vamos chamar de ômega e a outra menos ômega. Tá? Então, só tem dois espaços vetoriais orientados associados a um espaço vetorial dado de dimensão finita. Ok? Agora, consideremos dois espaços vetoriais orientados. Já temos B, mas a gente está dando uma orientação ômega sobre B, e W, mas a gente também está dando uma orientação ômega' sobre W. E consideremos de novo um isomorfismo linear. Então, dizemos que ele preserva a orientação se a imagem da orientação ômega é ômega'. Tá? Em outro caso, ou seja, quando a imagem de ômega é menos ômega', a gente diz que ele inverte a orientação. Então, se consideramos dois espaços vetoriais orientados, um isomorfismo linear, necessariamente ou preserva a orientação ou inverte a orientação. Tá? A orientação estándar de Rn, que vamos denotar por ômega sub n, tá? Para n maior ou igual do que 1, é simplesmente a orientação associada à base canônica de Rn. Tá? E, claro, quando a gente considera o caso n igual a 0, a orientação estándar de R elevado a 0, que é um espaço que só tem um ponto, vai ser 1, tá? Porque a gente falou que no caso de dimensão 0, a orientação é uma escolha de um dos dois números 1 e menos 1. Então, a orientação estándar vai ser a escolha do número 1. Vamos considerar agora uma sequência exata de transformações lineares entre espaços vetoriais, tá? Então, aqui temos duas transformações lineares. A transformação linear G é surjetiva, a transformação linear F é injetiva e o núcleo de G é igual à imagem de F. Tá? É uma sequência exata curta de transformações lineares. A gente agora considera orientações ômega', aqui é ômega duas linhas, tá? De V' e V duas linhas, respectivamente. Então, estamos considerando a classe de uma base do V' e a classe aqui de uma base do V duas linhas. Tá? E a gente pode definir uma orientação em V. Vamos considerar para isso a imagem da base que dá a orientação ômega', e vamos considerar uma sequência de vetores V sub j, tal que a imagem de V sub j por G é W sub j. Tá? Isso é possível porque a transformação G é surjetiva. Então, sempre podemos fazer uma escolha de um vetor, tá? Cuja imagem é W sub j. O que podemos ver é que, de fato, esse conjunto aqui é uma base de V. Isso não é difícil de mostrar. E, em consequência, essa base define uma orientação, que a gente vai chamar de ômega. É óbvio que para que esse conceito esteja bem definido, a gente precisa saber que se trocamos aqui a base do U sub j por uma base do V' que, de fato, representa a mesma classe, aqui vamos ter uma base distinta, mas cuja matriz de mudança de base em relação à anterior é positiva. E, analogamente, podemos trocar não só a base aqui do V', mas podemos trocar também aqui a base do V duas linhas. O negócio é ver que, se consideramos em cada um dos dois casos bases
nas mesmas classes, aqui a gente obtém distintas bases, mas todas elas que pertencem à mesma classe de equivalência, tá? Isso aí, de novo, é um problema simples de álgebra linear. Então, em consequência, a gente pode definir a soma direta das duas orientações. Se a gente considera uma orientação do B' e outra do B duas linhas, a gente considera ômega, que vamos denotar como a soma direta, que é a orientação que foi definida aqui. E podemos usar essas notações para a ômega linha, seria o quociente da ômega em ômega duas linhas. Isso aqui é outra maneira de dizer que ômega é a soma direta, tá? São três notações exatamente para o mesmo conceito. O sea, a gente vai, se a relação entre as orientações desses três espaços vetoriais cumpre essa equação, a gente também escreve isso aqui e isso aqui, tá? Então, o que acontece é que qualquer das duas orientações determina a terceira. Claro, se vocês têm ômega linha e ômega duas linhas, claramente isso determina ômega, mas também é fácil ver que se vocês têm ômega e ômega duas linhas, isso aí vai determinar um ômega linha único, de tal forma que cumpre essa equação, e o mesmo acontece se a gente tem ômega e ômega linha, acho. Aqui deveria ser ômega linha, tá? Que isso determina de maneira única uma orientação do V duas linhas que cumpre essa equação. Tá? Ok. Então, o que a gente gostaria agora é definir um conceito um pouco mais geral. Não só orientações de espaços vetoriais, tá? Mas orientações definidas em fibrados vetoriais. Então, consideramos primeiro um fibrado vetorial e uma orientação de si em uma família ômega sub x de orientações, onde ômega sub x é uma orientação da fibra associada a x para todo x. Tal que existe um atlas de fibrados vetoriais, tá? Φ sub i, U sub i. Claro, aí você tem que lembrar que Φ sub i x é um isomorfismo linear entre a fibra associada a x para o fibrado psi e Rn se o nosso fibrado tem dimensão n. Tá, então, aqui vamos ter, pela nossa escolha, uma orientação, e o que estamos pedindo é que, de fato, a imagem dessa orientação seja, de fato, a orientação usual, orientação estándar de Rn. Então, se a gente pode fazer uma escolha de um atlas de fibrado vetorial, tal que para todo x em U sub i, tá? E para todo i no espaço de índices, temos que φ sub i x envia a orientação ômega x na orientação estándar de Rn, então dizemos que essa família aqui determina uma orientação do fibrado. Tá? O único que a gente aqui está considerando essa condição é para garantir que as orientações variam de maneira contínua. Tá? Então, se o nosso fibrado tiver uma orientação, se existe uma família tal que essa família determina uma orientação do nosso fibrado vetorial, a gente diz que o fibrado é orientado. Tá? Se a orientação é ômega, dizemos que o par psi ômega é um fibrado vetorial orientado. Tá? Vamos tratar agora a continuação de orientações ao longo de caminhos. Tá? Considere f uma aplicação contínua de uma variedade m em outra variedade n. Tá? É um fibrado vetorial orientado, psi é ômega, onde psi é um fibrado vetorial cuja base é igual à variedade n. Então, podemos considerar o pullback do psi pela aplicação f. E esse pullback tem uma estrutura natural de fibrado orientado, tá? Porque a gente tem que dar uma orientação, se a gente considera x em M, a gente tem que definir ômega sub x, que seria uma orientação do fibrado
pullback de Si por F no ponto X. Tá? Orientação da fibra desse fibrado pullback. Mas essa fibra aqui é a fibra de Si sobre o ponto F de X. Tá? E aí vocês têm existe uma orientação desse fibrado. A gente tem como, aqui vamos usar um ômega chapéu, para não confundir com essa orientação ômega. Então, o que define é o ômega chapéu de x como sendo ômega de f de x. Tá? É isso para todo x em m. E dessa forma, a gente tem uma estrutura natural, tem uma orientação natural, que é uma estrutura natural de fibrado vetorial orientado. Tá? Vocês podem conferir rapidamente que, de fato, esse ômega chapéu sub x, quando x pertence a m, define uma orientação do fibrado. Tá? Tá. Então, agora vamos considerar um caminho gama. É uma aplicação contínua do intervalo fechado 0,1 em n. Tá? E isso aqui é o n. Por aqui temos as fibras do nosso fibrado Si, ok? Aqui temos o ponto gama de 0 e por aqui temos o ponto gama de 1. Tudo bem. E a gente considera um ômega sub 0, que é uma orientação da fibra sobre gama sub 0. Tá? Agora, o que a gente pode considerar é o pullback por gama do fibrado Si. Esse aqui é um fibrado sobre o intervalo 0,1. Tá? A gente, com o pullback, passa de um fibrado sobre N a um fibrado sobre o domínio da aplicação gama, que é o intervalo 0,1. É um fibrado sobre 0,1. Tá, tudo bem, mas um fibrado sobre o intervalo 0,1 é trivial, tá? Ou seja, isso aqui é trivial. É isomorfo ao fibrado 0,1 vezes RE. E aqui, vocês só têm uma maneira de dar uma orientação. Ou vocês definem a orientação estándar de RN, ou vocês definem a orientação inversa da orientação estándar. Ou vocês definem ômega sub n, ou vocês definem menos ômega sub n. Tá, então, se aqui a gente dá uma orientação em zero, tá? Que é o que estamos conseguindo fixando uma orientação de E sub gama sub zero, tá? Por exemplo, se a gente considerar aqui a orientação estándar em zero, só tem uma maneira de estender a uma orientação desse fibrado, que é pegar em todas as fibras a orientação estándar. E se a orientação na fibra de zero é menos a orientação estándar, só tem uma maneira de estender, que é considerar em todas as fibras menos a orientação estándar. Então, por isso aí, a gente tem uma única orientação nas fibras, tá? Em particular, tem uma única orientação na fibra, ou seja, a orientação em zero determina a orientação em 1 de maneira única. Ou seja, a orientação da fibra associada a gama 0 determina de maneira única a orientação da fibra associada a gama 1. Tá? Então, a gente pode usar essa notação, tá? O gama sharp de ômega sub 0, que é a orientação induzida pela orientação ômega sub 0 da fibra E sub gama sub 0, é o caminho gama. Tá? Vamos ver agora que a continuação de uma orientação de uma fibra ao longo de dois caminhos homotópicos relativos a 0,1 é a mesma. Tá? Ok. Então, consideremos alfa homotópico a beta.
relativo a 0,1. Por definição, isso aí quer dizer que existe uma homotopia, tá? Que está definida no produto do intervalo 0,1 com ele próprio e com imagem na nossa variedade, que de fato é n, tá? Que o valor em S0 é igual a alfa de S, o valor em S1 é igual a beta de S, para todo S no intervalo fechado 0,1, e agora temos que tem que ser relativo a 0,1. Então, o valor no ponto 0t é sempre o mesmo, que vai ser alfa de 0, e o valor no ponto 1t também vai ser sempre o mesmo, que vai ser alfa de 1, para todo t. Ou seja, quando a gente vai variando o t, vamos encontrando uma família de caminhos, tá? Que varia, claro, de maneira contínua, e tal que todos eles possuem o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final, tá? O que agora a gente pode considerar, tá? É o pullback do nosso fibrado se pela aplicação F, tá? Então, esse é um fibrado, claro, sobre o produto do intervalo fechado 0,1 com ele próprio. Ok? Mas o que acontece é que esse produto é de fato contrátil. Então, o nosso fibrado, pullback de si, pela homotopia F, é de fato um fibrado vetorial trivial. Tá? É isomorfo ao produto do quadrado vezes Rn, se n é a dimensão do fibrado. Ok? Em particular, quando a gente considera, tá, aqui o quadrado é na fibra que corresponde ao ponto 00, damos uma orientação, tá? A orientação, por exemplo, ômega sub 0, porque essa fibra é a fibra que corresponde ao ponto alfa de 0, e também ao ponto beta de 0, tá? Só tem uma maneira, tá, de estender essa orientação de maneira contínua ao quadrado. Tá? Então, vamos ter uma orientação em cada ponto. Aqui, nesse ponto, que seria o ponto 1, 1, vamos ter uma orientação ômega sub 1. Tá? Mas o que a gente tem que perceber agora, tá, é que, em particular, sobre esse lado, tá, que é o lado em que S é zero, a aplicação F é constante. Então, aqui todas as orientações, bom, o que acontece é que as fibras sobre esses pontos são todas a mesma e a orientação, quando a gente estende de maneira contínua, é sempre a mesma. Então, em particular, a orientação sobre esse ponto também é ômega sub 0. E também temos que perceber que aqui, com a aplicação restrita a S igual a 1, também é constante, todas as orientações sobre esses pontos também são a mesma, e a orientação aqui é ômega sub 1. Tá? Então, o que estamos vendo é que se a gente fixa a orientação ômega sub 0 e a gente faz a continuação ao longo desse caminho, que seria o alfa, então temos ômega sub 1. E se a gente pega ômega sub 0 e faz a continuação ao longo desse caminho, que seria o beta, então temos também ômega sub 1. Então, em particular, deduzimos que a continuação da ômega sub 0 ao longo de alfa é igual à continuação da ômega sub 0 ao longo de beta, que era o resultado que a gente queria mostrar. Então, em particular, todo fibrado vetorial sobre uma variedade simplesmente conexa é orientável. Tá, porque uma variedade simplesmente conexa
cumpre o seguinte, cumpre que se vocês têm dois caminhos, alfa de 0, 1 e m, dois caminhos contínuos, e beta, tais que esses caminhos têm o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final, tá? Se temos uma variedade simplesmente conexa e dois caminhos com essas propriedades, então alfa é homotópico a beta relativo a 0,1. Então, pronto, porque bom, de fato aqui simplesmente conexa, para que fique claro, a gente vai assumir que simplesmente conexa implica conexa, tá? Então, o que acontece é que se vocês consideram, fixemos um ponto x sub 0 de m, a gente fixa uma orientação ômega sub 0 da fibra do x sub 0, tá? É dado x em m, é um caminho que conecta esses dois pontos, ou seja, um caminho tal que o ponto inicial é x sub 0 e o ponto final é igual a x, a gente define a orientação da fibra sobre o ponto x como sendo a continuação ao longo de gama da orientação ômega sub 0. E a gente sabe que pelo fato da variedade ser simplesmente conexa, isso não depende de gama, porque quaisquer caminhos conectando x sub 0 e x são homotópicos relativos a 0,1, pela propriedade da M ser simplesmente conexa. Então, isso define uma orientação de maneira única, tá? É uma orientação claro, a gente deveria ver que varia continuamente, mas isso aí é imediato, deixo como exercício para vocês. Em consequência, a gente mostrou isso. Todo fibrado sobre uma variedade simplesmente conexa é sempre orientado. Então, vamos ver o seguinte teorema. Vamos considerar uma variedade M conexa. É um fibrado vetorial sobre M. Fixemos um ponto x sub 0 de M e uma orientação ômega sub 0 da fibra sobre x sub 0. Então, se é orientável, se somente se, a continuação de ômega sub 0 ao longo de gama é igual a ômega sub 0 para todo o caminho gama cujos pontos inicial e final são ambos iguais a x sub 0. Tá? Então, vamos considerar primeiro o que acontece quando si é orientável. Como temos que M é conexo, só existem duas orientações para si. Então, em particular, existe uma orientação ômega do nosso fibrado si, tal que a orientação no ponto x sub 0 é igual a ômega sub 0. Tá? Ok. Agora a gente pode considerar seja gama um caminho, tá? Em M, cujo ponto inicial é igual a x sub 0. E o que temos é que, em esse caso, a continuação de ômega sub 0 ao longo de gama vai ser ômega de gama de 1, tá? Mas como se a gente considera que o caminho é de fato um ciclo e que o ponto final também é x sub 0, isso aqui seria ômega de x sub 0, que seria ômega sub 0. Então, a continuação de ômega sub 0 ao longo de qualquer ciclo, tá? Com ponto inicial e final igual a x sub 0, ainda é ômega sub 0. Tá? Agora vamos supor que a continuação de ômega sub 0
é igual a ômega sub zero se gama é um caminho, tá? Que cumpre que gama de 0 é igual a gama de 1 igual a x sub 0, tá? O ponto é que a gente gostaria de definir ômega sub x como sendo a continuação ao longo de alfa de ômega sub 0. E alfa é um caminho, tá? Cujo ponto inicial é igual a x sub 0 e o ponto final é igual a x, tá? Tudo bem. A única coisa que a gente precisa ver é que, de fato, essencialmente o que precisamos ver é que isso aí não depende da escolha de alfa. Uma vez que a gente mostra isso, ver que esse ômega sub x varia continuamente é bem simples. Tá. Mas se agora a gente considera outro caminho beta com as mesmas condições, ou seja, o ponto inicial é x sub 0 e o ponto final é igual a x, o que a gente disse, tá? É que a continuação de ômega sub 0 ao longo de alfa vai ser igual à continuação ao longo de beta de ômega sub 0, tá? Por que que é isso? Porque caso contrário, a gente tem que a continuação ao longo de beta menos 1, bom, tá, aqui acho que vamos colocar de alfa vezes beta menos 1 de ômega sub 0 seria menos ômega sub 0 e isso é absurdo. Tá, então, o que é que a gente está tentando dizer? Tá, temos um caminho alfa, tá, que está conectando os pontos x sub 0 e x. Aqui a gente tem um caminho beta que também está conectando esses pontos, está ligando esses pontos, tá? Então, o que acontece se a gente tem que a extensão de ômega sub 0 ao longo de beta é distinta da extensão de ômega sub 0 ao longo de alfa? Que a gente pode considerar um caminho agora que é primeiro percorrer alfa e aí, desculpa, primeiro percorrer alfa e aí percorrer a inversa de beta. Esse caminho aqui é um ciclo. Em esse caso, a gente pode ver que o resultado de, de considerar a continuação de ômega sub 0 ao longo desse caminho, primeiro percorrer alfa e aí a inversa de beta, seria o resultado, vamos ver, de fazer a continuação ao longo da inversa de beta da continuação de alfa. Tá? Mas claro, se aqui vocês colocam, se aqui vocês colocaram a extensão ao longo de beta de ômega sub 0, aqui a gente obtém ômega sub 0. Como a gente vai colocar esse, que é o oposto, o que vamos obter é menos ômega sub 0. Tá? E a gente tem um absurdo, porque a gente falou que ao longo de qualquer ciclo, a continuação de ômega sub 0 tem que ser igual a ômega sub 0. Então, o que a gente vê é que se a gente considera quaisquer dois caminhos, ligando x sub 0 e x, temos que essas duas orientações são sempre iguais. Tá? E isso permite definir uma orientação, de fato, no fibrado. Tá? Hoje vimos a definição de orientação de um fibrado é de fato que todo fibrado vetorial sobre uma variedade simplesmente conexa é sempre orientado. Na próxima aula veremos o recobrimento duplo orientado, que permite satisfazer um recobrimento 2 a 1, considerar todo fibrado como um fibrado orientado,
E também veremos o caso particular do fibrado tangente, o que vai permitir definir a orientação de uma variedade e definir também o conceito de variedade orientada. Muito obrigado pela sua atenção.